Me espanta a sociedade achar estranho um protesto que é a favor de uma causa pública. Todo mundo está pagando esse aumento, inclusive a polícia. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Porque já tinham mirado em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha atirado. Eu tava fazendo o meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Conta pra mim, dona Maria, o que houve? Levei um tiro de borracha. Eles vão atirar pra cá, hein? Tá melhor? Eles vão atirar pra cá, hein? Então, eu vou fazer uma ocorrência. Alguma coisa acontece no meio da canção que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas vizinhas. Eu comecei a cobrir os protestos na terça-feira, que foi o primeiro dia de protesto dessa semana. O que eu vi era uma composição bem heterogênea de gente. Tinha alguns movimentos ligados a partidos políticos e gente que estava lá para protestar porque se identificava com a causa. Por que você está aqui no protesto? Eu não consigo imaginar uma razão para não estar aqui, na verdade. Eu acho que é incrível que todo mundo finalmente esteja, sabe, saindo às ruas e, protestando por uma coisa que é de direito e que só vai acontecer quando tiver pressão da população. A maior parte das pessoas que estavam lá eram estudantes, era de estudantes, mas eu também encontrei algumas pessoas mais velhas que estavam protestando, porque algumas pessoas que até disseram, eu não ando de ônibus, mas a questão não é essa. A questão é protestar porque o transporte público tem que ser um direito de todos e numa democracia a gente precisa lutar pelo direito de todos. Eu tenho carro e tô aqui. Eu acho que todos também, porque quem tem carro acaba criando um congestionamento terrível. Às vezes deixaria o carro em casa se o transporte fosse de qualidade. Boa parte dos manifestantes não estava a fim de violência e não agrediu a polícia em nenhum momento, mas tinha uma pequena parte que estava ali na frente, que estava puxando um confronto, um conflito com a polícia, e que a polícia revidou e eles entraram em conflito, especialmente ali a partir do momento em que eles chegaram no terminal Parque Dom Pedro. Assim como tinha a polícia exagerando. A primeira prisão que foi feita no protesto de terça-feira aconteceu do meu lado. Foi um ciclista que nem estava na manifestação. Jogaram ele na grama com a cara e ele gritava socorro, não conseguiu respirar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, chama a ambulância! Chama a ambulância! A quantidade de pessoas dentro do trem, do metrô e do ônibus tá ótimo. Tá uma maravilha. Pode se matar, cometer suicídio. E o metrô você se joga logo, pra não ter trabalho. Às vezes a vida é feita de causas menores. É justamente o quanto você mais gasta para conseguir trabalhar é que torna a sua vida quase impossível. E o que você achou desses atos, desses protestos para baixar a tarifa? Eu acho que eles são necessários. Acho que eles são um jeito das pessoas dizerem que elas estão insatisfeitas. Enfim, sou contra o vandalismo, sou contra qualquer forma de vandalismo e de violência.
Então eu sou contra o vandalismo dos manifestantes e a violência da polícia. Mas eu acho que se é isso que a gente precisa para se fazer ouvir, é isso que a gente tem que fazer. O grande vandalismo que existe é o vandalismo metropolitano. Esse, para mim, é o vandalismo cotidiano. O cidadão, numa cidade como São Paulo, ele é vandalizado o tempo todo. Ele é vandalizado por ficar 3 horas no trânsito, é vandalizado por andar em volta do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, é vandalizado pelas ciclovias que as pessoas atropelam. Ele é vandalizado. Quinta-feira foi selvageria, assim. O trânsito parou, os manifestantes começaram a correr para o meio dos carros e a polícia estava atirando bomba e bala de borracha no meio dos carros, com gás lacrimogênio, gerou um clima de pânico. Tinha muita gente que não tinha a ver com o protesto, que estava ali no meio, cheirando gás lacrimogênio. Na quinta, eles foram mais armados. Na quinta, você tem fotos e vídeo dos policiais jogando um spray de pimenta na cara de fotógrafos que estavam trabalhando. Não houve em nenhum momento, acho que isso precisa ficar muito claro, o interesse de impedir a cobertura jornalística desse evento. A tropa de choque não foi feita para dialogar. Aí você tem que chamar sociólogos, psicólogos. Não é uma tropa de choque, tropa de um diálogo, não é para dialogar. Fica aí, cara! Espera! Fica aí! Espera! Não! Violência! Não! Violência! Como todo mundo pode ver, a manifestação está pacífica, a manifestação tem bastante gente e nós não estamos com a intenção de quebrar nada. Qualquer jornalista que se aproximasse um pouco deles, eles apontavam a arma e falavam: sai daí, vai para o outro lado da rua. E eu cheguei perto com o meu celular, o policial apontou a arma de bala de borracha para mim e falou: você vai ficar aí mesmo? Você vai ficar aí? Não, tem essas... Eles estão tranquilos e parados com medo. No Brasil, o sistema público é despreparado num todo. É despreparado a escola, é despreparado o hospital. A polícia não poderia ser diferente disso. Quando você está vendo a reação das pessoas ali, você vê que eles não foram treinados adequadamente. Porque não tem sentido a forma como as pessoas reagem nervosamente é de quem não teve preparo. Primeiro, você tem que colocar a tropa ideal para essas ações, que é a tropa de choque. Que o próprio governo, tanto de PT e PSDB, não gosta de falar, mas é real, nós fomos treinados para isso. Vem! Não, Reinaldo, o senhor admitiria que houve algum tipo de excesso de policiais militares durante as manifestações? Porque a mídia e televisões e nós mesmos na TV Folha temos dezenas de imagens de manifestantes e jornalistas que não estavam agredindo ou xingando a polícia e que foram objeto de tiros de bala de borracha, bombas de gás lacrimogênio. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a Polícia Militar ela não admite excesso de conduta. A Polícia Militar ela está acostumada a cortar na própria carne. Para o senhor ter ideia, nós excluímos aí de 200 a 300 policiais anos por desvios de conduta perpetrados. Gil tomou um tiro no olho, cara. Quem? Gil. Quem é Gil? Quando a gente tava subindo Augusta, a gente deu de cara com choque. E bem nessa hora que eu dei de cara com choque, apareceu uma senhora me pedindo ajuda porque ela precisava chegar até a Paulista. E eu falei: moça, tá perigoso agora, o choque tá na rua, você pode acabar se machucando, entra aqui nesse estacionamento. Ela entrou e eu fiquei olhando o que o choque ia fazer, porque não tinha manifestante na rua, ninguém tava jogando pedra neles. Foi quando um desses policiais do choque veio um pouco mais pra frente de onde estavam as pessoas com escudo e ele apontou a arma pra mim. Aquilo tinha acontecido algumas vezes naquele dia, então eu não imaginei que ele fosse atirar em mim. Mas ele disparou. O comandante Benedito Meira afirmou que o policial atirou para o chão e que a bala ricocheteou
e acertou o olho. O senhor confirma essa informação? Eu só ratifico essa informação porque acompanhava o meu comandante no momento em que ele deu essa informação. Não teve preparo para lidar com uma arma, para trabalhar numa situação de tensão. Talvez eles tenham preparo, entre aspas, quando não são vistos. Então estão na periferia e você não vê. Tá tudo quietinho, né? Gente, já expor, né, cara? Nós temos várias imagens que foram registradas de policiais militares na manifestação que não estão com uma identificação, como essa que o senhor está usando. Isso é normal que isso ocorra? Não. Várias imagens, não. Muitos policiais sem identificação. Não, na verdade não, e essas imagens podem ser e devem ser encaminhadas para o inquérito policial para que o policial seja responsabilizado. O anonimato na polícia militar, e assim como nós gostaríamos que o fosse entre os manifestantes, haja vista são inúmeros os manifestantes que cobrem os seus rostos, que usaram máscaras, procuraram se omitir, não é benéfico para nenhuma das partes. Pode ser muito saudável que a gente pegue o hábito aqui de começar a reclamar das coisas. O aumento da tarifa de ônibus é um pretexto. Digo isso não no sentido de diminuir, mas de uma certa forma ao contrário, de aumentar a relevância do que está acontecendo. E estamos num processo lento e trabalhoso, mas que poderíamos imaginar que fosse um projeto de melhoria, pelo menos econômica, do país, e pelo menos isso é a imagem que nós temos. Se francês quebra metrô na França, tem uma causa. Se aqui vai gente e quebra metrô na Paulista, é vagabundo que não quer trabalhar. Talvez se fosse francês é mais chique e a gente chamasse de ativista. A opinião pública pode não gostar da baderna, mas ela está junto com o sujeito. É por isso que eu digo que eles estão representando o maior, porque a opinião pública poderia falar assim, olha, é vandalismo, eu não aceito, não apoio, não quero saber, Não foi isso. A opinião pública, em geral, falou assim, olha, esse protesto, ele tem uma base legítima.